Olá, então, mais uma vez, vou me atrever a interpretar uma das parábolas que Jesus nos deixou. Não por vontade própria, provavelmente por intuição, vou contradizer a interpretação simples que se faz medindo a vida como tendo a morte o seu fim. Cada vida é uma existência onde cada um traz um karma que é proporcional ao caminho que já traçou, e por conta disso um karma parece mais simples, outro parece mais complicado, ou um mais evoluído, o outro mais cru. E as igrejas, quando inventam a palavra pecado, elas criam o julgamento, onde provavelmente aquele que é mais evoluído vai falar daquele que é mais cru. E a gente tem que respeitar o momento, o degrau que cada um está na sua escada da evolução. Bom, Jesus nunca falou, vamos dizer assim, frases literais. Ele falava em parábolas. A partir do momento que ele fala em parábolas, ele já está semeando a inteligência, a interpretação de cada um. E uma das parábolas que ele contou, que tem que se somar às outras para fazer sentido, ele chamou justamente de parábola do semeador. Então, conta a parábola do semeador, que o semeador seguia pelo caminho, e no caminho as sementes caíam. Umas caiu em terra firme, o pássaro comeu, a outra caiu em terra fina, que tinha uma pedra embaixo, não fez raiz, por conta disso não sobreviveu. A outra até caiu em terra que favorecia, mas subiu e encontrou espinhos, que atrapalhou o seu desenvolvimento. E, por último, caiu em terra boa, e mesmo na terra boa, umas produziram 100, outras produziram 60 e outras 30. Bom, então, voltando ao karma individual de cada um, o karma individual de cada um tem que ser levado em conta na hora de se imaginar o que se conseguiu nesse propósito de vida. Bom, então, diz a interpretação em geral, medindo a morte como o fim da vida e nos favorecendo a julgar, que o mais importante da história é perceber o quanto que cada semente alcançou. E o que eu quero trazer aqui é justamente um oposto. Vamos lá. A boca de um padre, vestido de batina, fantasiado, né? Que aquilo é uma fantasia. Fantasiado de padre, dando consulta no confessionário para homens e mulheres casados, ele não casa. Se não casa é porque não tem necessidade sexual. Se não tem necessidade sexual, ele não entende das dificuldades de ter necessidade sexual, dando conselho para casados, viúvos, desquitados, briguentos, se ele nem casou. Então, uma coisa é o que se fala, outra coisa é o exemplo que se mostra. Um pastor que chega lá no altar lá da igreja dele e fala o que a Bíblia disse de forma literal, as palavras parecem bonitas, porque ele está dizendo o que a Bíblia disse. Mas se ele só fala em dinheiro, se ele só fala em poder, se ele só fala em vitória material, se ele só fala em tudo que Jesus condenou, nem cristão ele é. Se o macumbeiro
que aprendeu, junto com a espiritualidade negativa, a fazer magias indevidas e tira dessa magia o direito de tirar proveito próprio, que exemplo é que ele está dando? Agora vamos lá, vamos voltar ao padre. Se um padre que vive pela sua paróquia, que conforta quem está com dificuldade, que aconselha positivamente todas as intrigas, que vive a dor daqueles que estão em volta, ele está dando um exemplo. Se um pastor, necessariamente não pentecostal, não esses pentecostais aí que só falam de dinheiro, um pastor vive pelos pobres, dá exemplo, luta. Não esses que viram político para tirar proveito da erva mata. Se um macumbeiro como eu, que vivi 3, 4 dias por semana, dando corpo a espiritualidades que vinham a servir a quem eu nem conhecia, mesmo sendo um cafajeste que tinha casado não sei quantas vezes, com não sei quantas mulheres ao mesmo tempo, eu dei exemplo de caridade. Todo mundo que vinha a mim, eu aconselhava da forma adequada. Todo mundo que vinha a mim pedindo um feitiço que o guia não quis fazer, eu mandava merda. Porque não tem cabimento eu fazer o que o destino que Deus deu não permite. Então, uma coisa é o que se fala, outra coisa é o exemplo que se dá. E o exemplo que se dá não é da pessoa maravilhosa, não, é das atitudes. Eu nunca fui maravilhoso, mas as minhas atitudes eram benevolentes. Meu mapa favoreceu essa possibilidade? Favoreceu. Eu tenho guias, eu tenho signos mutáveis que me fazem ser benevolente. Agora, mesmo dentro dessa minha benevolência, a quantidade de inteligência, de QI que eu tenho, poder de raciocínio, eu poderia virar a carta 15 do tarô de Marcelle, que é o diabo, que tira da inteligência própria a vantagem pessoal. Podia ser a 11, só vitorioso, podia ser a 7, um intermediário de pensamentos, mas o certo mesmo é ser a última lá, a 17, para vencer com a vida, depois de um tempo. Eu sou um sagitariano, elemento fogo, eu poderia ser eu poderia ser a carta 13, que ia matar e morrer pela minha impulsividade. Poderia ser só a carta 1, que é o poder do elemento fogo. Poderia ser qualquer coisa, mas tudo, se você consegue com o tempo, aprendeu mais. Então, se você se coloca como exemplo de alguém que está vivendo sem julgar o outro, servindo a coletividade, amando o próximo como a si mesmo, o que vale não é o que se fala, o que vale é o exemplo. Então, voltando ao semeador, o que é mais importante? É a semente ou a atitude do semeador? Essa é a finalidade do vídeo. Que semeador você está sendo? Eu não quero saber que semente você está virando. Eu quero saber que semeador você está sendo.
Você está sendo alguém que fala bonito, mas não mostra atitude? Você está sendo o semeador da discórdia? Você está sendo o semeador da intriga? Você está sendo o semeador da falta de paciência? Você está sendo o semeador da seletividade? A vida não acaba com a morte. O semeador que você está sendo será o que a sua consciência vai lhe cobrar depois da morte. O Pai Nosso são várias parábolas, e uma delas fala: e no pão nosso de cada dia que nos dai hoje, faça por mim da forma que eu estou fazendo pelo meu semelhante. Perdoe as minhas ofensas da forma que eu perdoo os que me ofendem. Isso quer dizer, faça por mim o exemplo que eu estou dando. Então eu pergunto, é mais importante julgar a semente que cada um está virando? Ou a atitude de semear que cada um está prestando? Então, a parábola do semeador, diferente de várias interpretações que eu ouvi, tudo bate a mesma coisa, falando da consequência da semente. Não. É para você se perguntar: que semeador você está se mostrando através das suas atitudes, que lhe serão cobradas pela sua própria consciência pós-morte? Então, se você está completamente cru, ouve uma informação e o pássaro vem e come, porque você deu assunto para quem não devia, tudo bem, você está cru. Vai ter que viver mais umas 300 vidas para ficar mais ou menos. Se você ouviu o exemplo, percebeu o exemplo, mas não conseguiu progredir, porque não conseguiu fazer raiz nessa ideia, que é a semente que cai perto das pedras e a pedra não deixa fazer raiz, se você não conseguiu fazer uma base sólida para viver a atitude que você recebeu como exemplo, pelo menos ficou na tua cabeça. Pelo menos ficou na sua cabeça. Se você se agarrar a se culpar, a se responsabilizar, a pedir perdão por não ter tido um momento que lhe facilitou, quando a morte chegar, vai ficar mais fácil encontrar um perdão. Se você conseguiu ouvir o conselho, percebeu a atitude, tentou repeti-la, mas o ambiente, que são os espinhos que abafam o crescimento da semente que cai na terra, mas que tem espinhos em cima, o ambiente não lhe atrapalhou, o ambiente não lhe permitiu progredir, a família, o cônjuge, a necessidade por guerra, a necessidade por dificuldade, sabe? Você já está no caminho. Você já está no caminho. Se você se perdoar, rezar todos os dias à noite e falar: meu Deus, me desculpe, está difícil, o ambiente está complicado, não me permite me arriscar demais. Sabe, quando tu morrer, a tua consciência vai te perdoar um pouquinho mais. Mas você tem que se preocupar com a morte, tem que se preocupar com o que vem depois. Agora, se você é um homem evoluído, uma mulher evoluída, e é a semente que caiu em terra boa, e só progrediu 30, é bom pedir desculpa, porque por mais que não se regrida, corre o risco de ficar estagnado num umbral qualquer.
Então, tente fazer da melhor forma. E toda noite peça perdão por não ter conseguido mais. Agradeça as oportunidades, agradeça os exemplos que você alcançou, agradeça e peça perdão. Se acostume a esse tipo de atitude, porque é esse tipo de atitude que pode lhe socorrer pós-morte. A vida é uma passagem. Nós vivemos na terceira dimensão. Entre as terceiras dimensões, não existe a dimensão do tempo. Do lado de lá, uma das dimensões é o tempo. Então, da mesma forma que no pesadelo, logo depois que a gente acorda, no sonho, logo depois que a gente acorda, que foi um tempinho curto, que é aquele período do sonho REM que você está acordando, mas que pareceu uma história enorme, o tempo da história enorme está na quarta dimensão, você está fora do corpo. O tempo é outro. Então, quando você morrer, você tem que se preparar para o tempo ser curto, para o socorro chegar logo, para você poder voltar à sua vida de origem. Essa aqui é só uma passagem. Você quer ser a semente ou você quer ser o semeador? Você quer se ver como a consequência de uma semente para que os outros lhe julguem ou para que você julgue os outros? Ou você quer dar importância à atitude que você está prestando como exemplo de semeador? A parábola do semeador é isso. Não é falar das sementes. Não é falar que um é pecador, que um voltou ao pecado, que o maligno, que é o pombo, veio e comeu a tua semente. Não, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu karma. Cada um tem a sua escala de evolução nessa dimensão do 3D que vivemos na Terra. Então, alerte-se. Se preocupe em dar exemplo. Uma mãe, um pai que não está dando exemplo para o filho, um cônjuge que não está dando exemplo de paz e harmonia e amor, um profissional que não está dando exemplo de competência aos seus subordinados, aos seus colegas. Sabe, exemplo, atitude. Esse é o semeador. Não são só palavras do padre, do pastor ou do macumbeiro. Sabe, uma coisa é o macumbeiro, outra coisa é o guia do macumbeiro. Se o guia do macumbeiro vem das colônias, porque tem muito macumbeiro aí que está servindo a umbral, a palavra do guia das colônias é perfeita, mas e a da boca do macumbeiro? Será que é? Então, eu não estou aqui para falar mal do padre e do pastor, eu falo mal do macumbeiro também. Eu não estou falando mal, estou alertando sobre que exemplo eles estão dando. Eu posso ter dado exemplo ruim? Posso, vim num corpo que gosta de uma briga, que gosta de uma agressão, que gosta disso, que gosta daquilo. Eu tenho que me policiar. Eu tenho que ir contra as minhas vontades, as vontades do meu corpo de brigar. Porque o meu corpo se diverte com a briga, porque sabe que vai ganhar. Sou muito mais inteligente do que qualquer um. Não posso ser a carta 15, a carta do diabo. Não, eu tenho que ser a carta 19, eu tenho que ser a carta 11, ou no máximo a 7. Não quero ter a pretensão de ser a 3, que é a perfeição do fundamento do elemento ar. Tudo você tem que olhar para ver que exemplo você está dando. Parábola do semeador. Não é importante a semente, que é o degrau da escada da evolução que você está vivendo no seu momento. É importante que semeador você está sendo.
Ok? Gostou, dá o like, compartilha, comenta, faça a pergunta que quiser. Não gostou, joga pedra, reclame. Fique à vontade. Abraço.